Bom dia, irmãos e irmãs. Privilégio, mais uma vez, nesse domingo de manhã, estarmos reunidos virtualmente para juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Nessa manhã, eu quero, em nome da nossa comunidade de fé, mandar um beijo especial para a nossa irmã Gersina. Graças a Deus, ela se encontra em casa. Tive a oportunidade de conversar com ela nessa manhã. Minha irmã, que notícia maravilhosa. Deus abençoe demais a senhora, oramos muito. Não tenho dúvidas que é a resposta das nossas orações a Deus. Um abraço, agora nesse momento virtual, mas depois, se Deus quiser, toda a nossa comunidade vai dar um abraço e um beijo na senhora. Bom, nessa manhã eu gostaria de refletir um pouco sobre a questão da solidariedade. De quando em quando, flagelos surgem no mundo, não é verdade? Quando nós revisitamos a história, nós vemos alguns flagelos no mundo. E eu fiz algumas perguntas de como nós reagimos a esses flagelos. Qual que é o comportamento da humanidade diante dessas catástrofes? Por que eu estou fazendo isso? Porque nós estamos passando por nesse momento, essa pandemia do coronavírus. E o que fazer de frente, diante desse flagelo? Ignorar? Orar? Lutar? Então, nessa manhã, de uma forma breve, eu quero revisitar dois textos que já estão na mente dos irmãos, porque nós estamos há um bom tempo trabalhando na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu quero revisitar o capítulo 8 e 9 e extrair alguns princípios que moveram Paulo e os irmãos e irmãs a suprirem uma necessidade. A igreja de Jerusalém estava passando por um sofrimento e como que Paulo, os irmãos e as irmãs, a igreja de Macedônia, da Acaia, como que eles responderam a esse flagelo de fome, né? Graças ao bom Deus, Paulo, os irmãos e as irmãs não olharam para a situação e disseram, e daí? Eles não falaram isso. Eles responderam a esse flagelo com um binômio, solidariedade, generosidade. Então, lendo os capítulos 8 e 9, eu quero, na manhã de hoje, extrair alguns princípios. Eu encontrei 4, mas se na sua leitura você encontrar outro, envia para mim, eu gostaria muito de acolher esses outros princípios que eu não achei e possivelmente você pode achar. Então, vamos lá. O primeiro, tome conhecimento dos fatos, mantenha-se informado. O Paulo não era um homem alienado. O Paulo, ele sabia o que estava acontecendo no seu entorno. E diante de flagelos, nós precisamos também ter essa visão, tomar conhecimento do que está acontecendo. E como nós fazemos isso? Nós consultamos a ciência. Existe hoje um movimento muito grande, infelizmente, dentro da igreja cristã, a negação da ciência. Precisamos ouvir as autoridades sanitárias, precisamos ficar alerta a estatísticas. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar aqui. Diante de flagelos, nós não podemos alienar, nós temos que nos informar, tá bom? Segundo, saiba que homens e mulheres de Deus não se preocupam só com o céu, mas também com o sofrimento dos irmãos e irmãs na terra. Igrejas solistas são igrejas que recebem a solicitude de líderes sábios. O capítulo 8 de 2 aos Coríntios, os versos 16 e 17, diz assim: agradeço a Deus ter Ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo, e eu sublinho essa frase, por iniciativa própria. O Paulo, ele sempre reconhece a mão de Deus na vida do seu povo. Deus deu aos macedônios a graça de
contribuir. Olha que interessante, o capítulo 8, verso 1 diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ele pôs no coração de Tito um zelo, um entusiasmo para servir aos coríntios, como nós podemos ver no verso 16 do capítulo 8, que aqui eu não vou fazer a leitura. Então, o terceiro ponto: medite sobre o argumento paulino acerca da solidariedade do corpo de Cristo. Medite sobre o argumento paulino acerca da solidariedade do corpo de Cristo. Basicamente aqui, esse binômio solidariedade e generosidade cristã tem a ver com a maturidade cristã. Lendo os escritos de Paulo, principalmente o capítulo 8 e 9, ele faz esse link de generosidade, solidariedade com maturidade. Em 2 Coríntios 8 e 9, Paulo não só promoveu uma oferta, mas mostrou que ela vai revelar o nível espiritual dos irmãos e das irmãs que contribuíram. Talvez você esteja pensando assim: Lins, como assim? Para Paulo, a generosidade é a consequência da atuação geral da graça de Deus na vida da igreja. Ele diz assim no verso 1 do capítulo 8: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. É por isso que ela não depende não de uma promoção, mas é uma coisa espontânea, emulada, gerada pela graça, pelo Espírito Santo de Deus. O versículo 3 do capítulo 8 diz assim: pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. E diz o texto: por iniciativa próxima. Então, nós compreendemos que a generosidade, ela não é um dever. Antes, a generosidade é um privilégio. E é um privilégio que torna concreto o amor, que por sua vez é um sinal da autenticidade cristã. Eu compreendi o amor de Deus. E se eu compreendi o amor de Deus, eu tenho um coração generoso. O verso de número 8 diz assim: não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Ou seja, Paulo está fazendo uma comparação se o coração dos irmãos aqui é um coração amoroso, se eles compreenderam a graça, se eles compreenderam o reinado de Deus. Então a oferta para os irmãos e irmãs pobres depende primeiro da minha oferta, da minha vida a Deus. Quando eu me oferto a Deus, quando eu me dou a Deus, eu me dou a outras pessoas. O que o Paulo está dizendo aqui? Quanto mais comunhão com o Senhor, mais eu mostro o meu amor. Diz assim: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha o processo. Primeiro entrega a Deus. Primeiro entrega a sua vida a Deus. É por isso que a generosidade aparece só quando toda a vida cristã é sadia. Quando nós compreendemos, quando nos tornamos maduros. O versículo 7 diz assim, do capítulo 8: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Olha que interessante que Paulo faz, não é mesmo? Quem sabe que pode e deve contribuir com a mesma alegria com a qual confessa a fé, estuda a Bíblia, exerce o seu discernimento, providencia socorros e manifesta amor.
Quando isso acontece, o Paulo está falando que a gente atingiu um nível de maturidade. Então, a verdadeira maturidade, ela desenvolve uma atitude, que eu vou falar aqui, que é uma atitude santificadora e liturgidora de todas as coisas que vêm à nossa mão. Essa maturidade mantém um binômio vontade, ação de mãos dadas. Uma alimenta a outra. Vontade e ação é retroalimentada. E aqui nasce dentro disso um princípio, que é o compromisso. Quando a vontade alimenta a ação e a ação estimula a vontade, nasce o que eu estou chamando aqui de um compromisso. E aqui eles tiveram um compromisso com os mais pobres. E isso é maravilhoso, porque a generosidade, ela glorifica a Deus. Por isso ela deve ser exercida como boa vontade pelos irmãos. O verso 19 diz assim: não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação. Aqui fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a nossa disposição. Esse é o capítulo 8, verso 19. Então, olha só, se de um lado ela glorifica a Deus, Deus é glorificado com essa generosidade, mas a glória de Deus deve ser boa também para o homem, diz o versículo 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, olha aí, mas também aos olhos dos homens. O que é feito de má vontade ou por um constrangimento, nada vale na presença de Deus. O versículo 7 do capítulo 9 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração. Olha aí, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Sem alegria, essa oferta, ela é tola. É uma tentativa de agradar a Deus com aquilo que Deus mais abomina. E o que Deus mais abomina é o mecanismo religioso. Então, no entanto, o Eterno pode nos libertar da mesquinharia. O capítulo 9, eu faço questão de ler os versos 4 a 6, diz assim: a fim de que se alguns macedônios forem comigo e se encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então lá estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Aqui a gente tem que tomar cuidado para não ler esse versículo aqui como a teologia da prosperidade lê. Mas como vocês, irmãos e irmãs, conhecem a nossa comunidade de fé, sabe que não é nessa perspectiva que estamos lendo esse verso. Por isso mesmo, saber dar ou dar-se é um sinal da dinâmica da graça de Deus em nós. E é bonito aqui que, se nós captarmos o pensamento paulino, veremos que o dar-se aqui, ele faz prodígios maravilhosos, pelo menos para 3 pessoas distintas. Consegue perceber aqui? Vou ajudar os irmãos, como que isso é maravilhoso. Então, estou falando que se você capta o raciocínio de Paulo aqui, desse dar-se, esse dar-se, ele atinge 3 pessoas distintas. Primeiro, faz algo para o outro, alivia a necessidade, fica mais leve, fica melhor. Segundo, faz algo para nós mesmos, confirma a nossa vocação cristã. Aqui você precisa entender um pouquinho sobre o contexto. A igreja de Jerusalém, ela é judia, ela desconfiava dos gentios. Mas os gentios aqui estão abençoando
Os judeus, eles estão falando assim: nós nascemos de novo, nós estamos experimentando essa vocação. Saiu de palavras para atos concretos. Então olha que bênção. Para concluir esse ponto 3, é preciso que a gente dizer que a generosidade com os pobres depende da maturidade cristã. Paulo está dizendo isso. Quarto e último princípio. Na vida da igreja, a generosidade, ela é baseada, na vida da igreja, a generosidade, ela acho que a palavra melhor aqui é se orienta por 4 princípios. Então, quais são os 4 princípios basilares para nós exercermos essa generosidade? Então, repetindo, na vida da igreja, a generosidade se orienta por pelo menos 4 princípios. O primeiro princípio é o princípio da igualdade. Deus quer que todos os seus filhos e filhas tenham acesso à mesma graça, tenham o suficiente e o necessário. Aí talvez uns vão falar assim: ixi, é o comunismo. Já vem ideologia. Não, é o Paulo falando aqui. Então, antes desses caras todos falarem, aqui o Paulo está falando sobre o princípio da igualdade. Olha o verso de número 1 do capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. O versículo 13 fala melhor. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Vou sublinhar aqui, que haja igualdade. Versículo 15 do capítulo 8. Acompanhem comigo aí. Como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. O reino de Deus é maravilhoso. Quando nós entendemos o mecanismo, como que funcionam os princípios do reino de Deus, ninguém sente necessidade. Então, o primeiro princípio da igualdade. No corpo de Cristo, há um nivelamento tanto de privilégios quanto de responsabilidade. 2, eu vou chamar aqui do princípio da mutualidade. Não há autossuficiência no corpo de Cristo. Pelo contrário, o dar e o receber dos dons e dádivas são uma das marcas fundamentais da vida no corpo. Via de regra, quem dá é também quem mais recebe. Só que aqui, mais uma vez, eu vou dizer, não é teologia da prosperidade. E aqui agora eu vou citar um dos caras que eu ouço, que eu gosto, que é o pastor Ed René Kivitz, que há muito tempo atrás, não, talvez uns meses atrás, ele fez uma série de mensagens que ele dizia que a teologia da prosperidade deles é a generosidade. E eu gostei disso. A nossa teologia da prosperidade é a generosidade. Então, o primeiro princípio, igualdade. Segundo princípio, mutualidade. Terceiro princípio, o da responsabilidade. Onde há maturidade espiritual, onde as pessoas entendem o reino de Deus, onde há essa maturidade, poder contribuir não é um peso, é um privilégio. O versículo 4 do verso 8 diz assim: eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Olha que interessante, eles encararam isso não como um peso. O capítulo 9, eu gosto do verso 7, que ele fundamenta mais ainda esse princípio, que diz assim no capítulo 9, verso 7, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê conforme determinou o seu coração. É o amor de Cristo que nos constrange.
O Paulo fala isso no capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor, porque vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que a riqueza a que nos foi dada pela graça não foi material, mas espiritual. Aqui as pessoas da teologia da prosperidade leem isso como grana, como bens. Deus se fez gente para que nos tornássemos ricos, mas ricos da sua graça. Isso que o Paulo está querendo dizer, nós somos ricos da graça de Deus. O último princípio é o princípio da proporcionalidade. Nós somos responsáveis a partir daquilo que recebemos de Deus. Vamos às Escrituras, capítulo 9, versos 6 e 7. Capítulo 9, versos 6 e 7. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Agora, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com o pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora, é interessante que o amor, somente o amor, pode quebrar esse princípio. Pode ir além. Sério, Lins? Sério. Capítulo 8, verso 3. Olha só. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Foi quebrado, foi além, mas por quê? Por causa do amor. Então Paulo mostra, ele observou que a generosidade, ela superabundou nos cristãos da Macedônia. Então, quais são os 4 princípios que estão linkados com a generosidade? Igualdade, mutualidade, responsabilidade e proporcionalidade. Vou terminando aqui agora, fechando, fazendo a conclusão. A virtude da generosidade, ela transcende a justiça. Então, para eu entender isso, e você entender, nós temos que trazer aqui o conceito de justiça e o conceito de generosidade. Então, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. E generosidade? Generosidade é distribuir o que pertence ao doador, que abre mão da posse porque se alegra mais em compartilhar do que em acumular. E aí eu vou chamar para a nossa conversa aqui um filósofo chamado David Hume. David Hume diz o seguinte: a generosidade, se fosse absoluta e universal, nos dispensaria da justiça. Vou repetir. A generosidade, se fosse absoluta e universal, nos dispensaria da justiça. Então, esse binômio solidariedade e generosidade é muito importante, porque a solidariedade, ela é a dádiva da consciência. A generosidade é a dádiva do coração. Vou repetir. A solidariedade é a dádiva da consciência. A generosidade é a dádiva do coração. Então, na solidariedade, há inteligência. Na generosidade, há afetividade, afeição. Bruno, essa é para você aqui agora. Brunão, nosso amigo da célula. Lembra que na sexta-feira, hoje já é domingo, mas na sexta-feira você perguntou o que é amar o próximo na nossa célula lá, tá lembrado? Então, vou responder para você aqui agora. Amar o próximo como a si mesmo é ser solidário. Solidariedade é uma forma de amar. Então, a bem-aventurança de dar
implica na constatação que eu e você, nós estamos livres de possuir e de sermos possuídos. Isso é maravilhoso. Para quem é livre, dar não é uma obrigação. Repetindo, para quem é livre, para quem entendeu o reinado de Deus, dar não é obrigação. Por isso é que se diz que é possível dar sem amar, mas não é impossível amar sem dar. Que Deus nos abençoe, e a minha oração nesse domingo pela manhã é que a CEUC seja uma igreja, uma comunidade de fé, de irmãos e irmãs, que tenham no coração generosidade, que tenha no coração solidariedade. Ó Deus, nós clamamos a Ti que possamos ser instrumentos no entorno da nossa comunidade de fé, que possamos sinalizar o Teu reino, sendo sal e luz, que no nosso entorno nós possamos alcançar as pessoas que precisam compreender como funciona essa leveza chamado reinado de Deus. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Tenha uma excelente semana. Amém.